Boa noite, investidores. Vamos para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 2 de agosto, estou aqui na presença do meu colega professor Arilton Teixeira para comentar uma semana bastante recheada de dados. Talvez possa estar delineando aí o plano de fundo, tanto da economia internacional quanto a nossa doméstica. Então, professor, por favor, começa aí passando desde a Europa e vindo dos Estados Unidos para comentar e dar cor a esse novo cenário que a gente pode estar pintando. Boa noite, Chiquinho. Boa noite a todos aí. De fato, tivemos quantidade muito grande de tomar decisão e de dados essa semana. Vamos começar pela Europa. A Europa veio lá com o PIB deles, crescimento baixo, inflação deles deu um repiquezinho, mas a tendência é de queda. Nada demais, continua sem mudanças. Agora vamos para os Estados Unidos. Aí já muda o cenário bastante. Os Estados Unidos começa com a decisão do Fed na quarta-feira de manutenção dos juros. Ao mesmo tempo, deixa aberta a possibilidade de começar a redução dos juros em setembro. Só que, depois dessa decisão, nós tivemos dados aí que começaram a mudar a expectativa dos agentes. Até quarta-feira, esperava-se uma queda de juros em setembro de 0,25. Com os dados do mercado de trabalho americano, isso começa a alterar. O que aconteceu? A criação de empregos nos Estados Unidos foi bem mais baixo do que estava se esperando e o desemprego aumentou, muito além do que estava se esperando. Nessa situação, o mercado reagiu. Imediatamente, o mercado começa a pensar que talvez 0,25 não é o suficiente, talvez possa ser 0,5 de queda nos juros. Já para setembro. Já para setembro. E aí a curva de juros fechou. A curva de juros fecha, obviamente o dólar sofre em relação às outras moedas, perde valor. E o mercado acionário, eu deixo aí para você. Eu acho que não foi muito diferente. Naturalmente, a Bolsa nesse ambiente caiu forte, o S&P na semana caindo 2,5%, mas incorporando esse ambiente de uma expectativa de um crescimento menor, isso refletindo também na perspectiva das empresas, que algumas Big Techs já começaram a frustrar, né, o seu balanço, e o guidance, né, que são as perspectivas futuras, já também vindo abaixo, muito pela uma redução do CAPEX, são os investimentos em inteligência artificial, uma temática que tanto tracionou a Bolsa Americana lá por muitos meses, né? Falando de internacional e ainda sobre China, professor, o que aconteceu lá por essa semana? Teve PMI, não é isso? Teve isso. A China, semana passada, nós tivemos aí o crescimento do PIB do segundo trimestre, né, no início do mês de agosto. Essa semana, o que nós tivemos? Os PMIs de julho. De novo, eles vieram em queda, embora em linha com o esperado, mostrando o quê? A economia chinesa é fraca. Isso tem um impacto direto no Brasil. A China é uma grande compradora de commodities. Nós vimos essa semana o quê? Obviamente, os preços das commodities caíram. Isso nos afeta porque o Brasil é grande exportador e quando as nossas exportações começam a ter o preço em queda, isso altera o que os economistas chamam de termos de troca. Quantas unidades de bem você precisa exportar para importar uma? Isso tem impacto em cima da gente. Primeiro, é em cima do dólar. Então, o dólar já tenderia a desvalorizar. Mas tem um outro fator ainda aqui, que é a questão fiscal. A questão fiscal, o risco fiscal que nós temos discutido, tem se deteriorado aí nos últimos meses, e o dólar, então, ele sofre um impacto externo e um impacto doméstico, e com isso ele desvaloriza ao contrário do que aconteceu lá fora. Então desvaloriza o real. O real. O real perante o dólar. Perfeito. Veja bem, os juros caem nos Estados Unidos, o dólar desvaloriza em relação a todas as moedas, menos a nossa. E isso é coisa fiscal aqui dentro. Perfeito. Então, nesse cenário, nós tivemos uma decisão. O Banco Central tomou a decisão de juros. Todo mundo estava esperando, foi condizente com o que se esperava. O Banco Central diz, olha, eu vou manter os juros, porque quando o dólar desvaloriza, quando o risco fiscal aumenta, a inflação brasileira começa a mostrar as caras, ela está subindo. E o Banco Central diz, eu vou parar de reduzir os juros e manter. Foi uma decisão unânime, não gera dúvidas, reduz aquela caos que foi gerada 2 reuniões atrás, quando teve o 5x4, mas sinaliza uma preocupação. O que eles estão dizendo? A inflação está alta, a expectativa de inflação está subindo, tá? A desvalorização cambial é preocupante, isso tudo tem um fator, né? O primeiro é claro, o Banco Central fala, é o risco fiscal. O segundo, que ele fala outros fatores lá no comunicado dele, é simples, é o embate, a confronto institucional, presidência da República com o Banco Central. E isso gera instabilidade porque sugere que o presidente, que é a presidente da República, o executivo quer interferir nas decisões técnicas do Banco Central. Gera problemas aqui dentro e aí
nós sofremos? Aqui eu já falei do dólar, os juros, obviamente, no caso brasileiro, ele sofre também, e eu passo para você para falar como é que as empresas se comportaram nisso aí. Bom, perfeito, professor. Isso retrata, inclusive, até na realidade das empresas, né? Uma economia brasileira mais pujante, essa preocupação da inflação do Banco Central mostra isso e que isso aparece, inclusive, nos balanços, né? Você vê algumas empresas superando as expectativas, como o VEG e Mercado Livre, mostrando aí essa resiliência, essa pujança da economia brasileira, que, inclusive, tiveram dados mostrando isso, evidenciando isso. Bom, bem notado aqui. Olha só, nós começamos o segundo trimestre com a economia perdendo ritmo. Era muito impacto da agricultura. E isso estava contagiando a ideia, estava a expectativa de que o crescimento brasileiro pudesse cair. Ele até estabilizou na expectativa aí. Mas os dados recentes, em particular hoje que saiu, que a gente estava esperando, nós temos aí vendas no varejo, serviços vindo bem. Aí hoje veio produção industrial, já em junho, fechando o trimestre, mostrando aí um crescimento acima, muito acima do esperado, de 4,1. Isso sinaliza o quê? A economia brasileira está bem. A economia está bem a despeito dessas dúvidas, dessas incertezas que tem aí afetado tanto o real como a curva de juros no Brasil. E, obviamente, afeta as empresas, como você já falou. Sem dúvida. Então, o que nós temos aqui é uma economia forte, mas que gerando muito emprego. Gerando emprego. O CAGED, esquecemos do CAGED, gerando muito emprego. Os CAGED está vindo, o desemprego caiu, tá em 6,9, tá? É um número que a gente não tem há muitos anos, tá certo? Isso sinaliza de novo, nós estamos bem na economia, o problema é esse conflito e essa tentativa de interferência do Executivo em cima do Banco Central. Obviamente, se nós tivéssemos um fiscal sob controle, a economia brasileira e a Bolsa nossa podia estar muito acima. Perfeito. Até fazendo um paralelo, né? A Bolsa no mundo inteiro caiu, o Brasil caiu menos, mas o dólar perante os países desenvolvidos caíram e aqui o nosso acabou subindo na semana por essas questões fiscais que impedem, né, uma gravidade para aproveitar essa pujança que a gente poderia estar aproveitando de uma forma muito melhor. E, professor, para a semana que vem, como que está a agenda que nos reserva? Certamente muita coisa já foi essa semana, mas o que nos reserva para essa segunda semana de agosto? Bom, vamos lá. Essa semana, obviamente, foi recheada de eventos todos os dias. Semana que vem nós estamos com menos eventos, menos dados, mas assim, temos ainda bastante dados importantes. Primeiro, terça-feira, tem a minuta da reunião do Copom. Eles comunicaram, explicaram as preocupações, agora vai vir em detalhe. É importante a gente ver para saber como é que está se comportando aí as reuniões, as discussões dentro do Copom. Tá certo? Isso é na terça. Na quarta-feira, não tem muita coisa, tem o IGPM, produção industrial na Alemanha. Quinta-feira, mais dado importante, inflação na China. Tanto ao consumidor como para o produtor. Por que isso é importante? País que está crescendo menos, que está caindo em crescimento, a tendência é de ter queda de inflação. A China está com inflação ou uma pequena deflação para o produtor ou inflação muito pequenininha para o consumidor. Ou seja, uma economia que não sinaliza crescimento, aceleração do crescimento. Finalmente, na sexta, nós temos a inflação nossa. Vamos ver aí, deve ter mais um repique aí, porque é efeito base do ano passado, então a inflação deve voltar a subir, PCA cheio de julho, além das mudanças que teve na gasolina e na energia. É isso aí, e aí vamos ver os impactos. Se vier tudo dentro do esperado, né? Mesmo na inflação, nós estamos esperando a inflação mais alta, mas se vier muito acima, isso assusta o mercado, e aí podemos ter impacto aí nos preços dos ativos. Bom, é isso aí, pessoal. Bom, boa semana a todos, uma boa noite. Boa semana, um abraço, bom final de semana e até semana que vem.